Olá, meu nome é Pedro. Hoje vamos falar um pouco sobre o modelo de software que revolucionou hoje a forma como utilizamos aplicativos no dia a dia, o software como serviço, ou seja, SaaS. Atualmente, a computação da nuvem tem desempenhado um papel essencial no desenvolvimento tecnológico. Isso é muito expressivo e permite que empresas e usuários tenham acesso a softwares de forma mais eficiente e flexível. Durante a apresentação, eu vou explicar como o SaaS funciona e seus benefícios. Antes de falar diretamente sobre o SaaS, a gente precisa falar um pouco sobre a arquitetura da computação em nuvem. Ela é dividida em três camadas principais. A IaaS, que seria a infraestrutura como serviço, que fornece servidores, armazenamentos e redes, permitindo que empresas gerenciem os seus pacotes e os seus próprios sistemas na nuvem. Existe o PaaS, que seria a plataforma como serviço. Oferece um ambiente pronto para desenvolvimento, no qual os desenvolvedores eles podem criar aplicações e implementações dessas aplicações. E o SaaS em si, ele serve para os usuários finais. Ele é o que tem mais abstração e está ali no topo da pirâmide. Só que o IaaS e o PaaS servem como camadas bases para que o SaaS funcione. Dessa forma, o SaaS fica mais acessível a partir da computação da nuvem, pois permite que qualquer pessoa ela acesse um software em si, só precisando ter internet. Mas o que é o SaaS? Software como serviço é um modelo de distribuição de software onde as aplicações são hospedadas em servidores remotos e acessadas via internet. Ou seja, na computação da nuvem, o desenvolvedor, a empresa, ela armazena sua aplicação na nuvem e, a partir disso, as pessoas podem acessar via internet nesse servidor remoto onde ela foi adicionada. No AWS, no Azure, Google e por assim vai. E as principais características do SaaS é que ele é um software como serviço, ou seja, ele disponibiliza serviço para usuários finais. O modelo de pagamento dele, o pagamento é por uso do cliente, ou seja, o quanto o cliente usa é o quanto ele irá pagar. E ele não precisa de instalação direta na máquina, ou seja, ele pode usar via internet por um navegador, um Chrome da vida e por assim vai. Ou seja, o SaaS facilita muito a integração com o usuário final. Não precisa de instalação, não precisa de pessoal para instalar, não precisa de manual direto. A pessoa entra dentro do site, dentro da aplicação e consegue usar tranquilamente. Bom, alguns exemplos mais conhecidos de SaaS são o CRM para gestões empresariais e o RP. Para redes sociais como Instagram, Facebook, Twitter, existe a conectividade que é gerada a partir do SaaS, o gerenciamento de documentos em Google Drive, Dropbox e assim vai. E também serviços eletrônicos como e-mail, por exemplo, é muito utilizado hoje em dia e todo esse arcabouço está dentro de SaaS. São aplicações que são SaaS, que são softwares como serviço. Dentro dessa arquitetura do SaaS, a gente precisa falar sobre a arquitetura multi-tenant. O que seria isso? Seria onde um único software ele atende vários clientes, ou seja, um único software colocado em um servidor remoto, ele atende vários clientes. Ele é uma arquitetura para muitos, ou seja, um software para vários usuários. É mais fácil de escalar essa economia, ou seja, um único software pode ser utilizado por várias empresas, assim reduz o custo da arquitetura. A economia em escala, ou seja, tem mais eficiência. E a segurança, os dados estão protegidos, ou seja, os dados do cliente ele vai ser isolado na arquitetura da nuvem e são protegidos. Isso significa que em vez de cada empresa ter sua própria instalação na nuvem ou instalação de software, um único sistema pode atender milhares de usuários no mesmo tempo. Ou seja, facilita muito a utilização e a escalabilidade desse projeto. E as vantagens do SaaS, o SaaS tem se tornado cada vez mais popular devido a seus benefícios. E agora vamos entender alguns. O primeiro seria o acesso via navegador ou via web, que não é necessário instalar nada, ou seja, basta pelo navegador. Tem um gerenciamento centralizado, ou seja, as atualizações e manutenções são feitas pelo provedor do serviço.
suporte a múltiplos dispositivos ou seja, podem acessar no computador, no tablet, televisão, celulares, atualmente em qualquer lugar, realmente com a IoT por aí, ou seja, facilita muito a manutenção e a usabilidade desses aplicativos. Tem a melhor escalabilidade, ou seja, as empresas podem aumentar e reduzir o uso conforme a necessidade. Alta disponibilidade, os serviços estão sempre online funcionando, ou seja, 24 horas por dia. E tem integração com API, que possibilita a integração com outros softwares e outros sistemas, sistemas de pagamento, sistemas de gerenciamento, dashboard, criação, desenvolvimento e por assim vai. E o fornecimento do SaaS, as vantagens, como o SaaS é fornecido. Ou seja, primeiro ele é oferecido na hospedagem do data center. Os servidores SaaS, eles são hospedados no data center. Aí, ele não precisa da instalação na máquina, ou seja, o usuário vai lá, entra na internet e consegue acessar a partir de protocolos HTTPS e TCP que estão de acordo com o IP onde foi feita a hospedagem do site. E tem um custo muito reduzido que as empresas economizam na infraestrutura e na manutenção. E essa estrutura permite que o serviço SaaS seja altamente escalável e acessível globalmente. Ou seja, a hospedagem local ele se torna acessível por grande parte da região. Bom, um resumo sobre ele é que o modelo SaaS tem transformado a forma como utilizamos software, tornando o mais acessível, econômico e eficiente. Tem 85% de eficiência, as empresas relatam maior produtividade com o uso de SaaS. Os usuários do SaaS, devido à facilidade do uso, têm 90% a mais de praticidade, maior flexibilidade. E atualmente tem 95% de adoção e crescendo devido à facilidade de escalabilidade pelas empresas. E se tiverem algumas dúvidas, coloquem nos comentários. Muito obrigado, até mais.